Vamos lá, Predador, aula número 6, tá? Do módulo 18 aí, o seu desenvolvimento das mentes, né? A união das mentes predadoras ou mastermind. Essa estratégia eu vou te contar, parece loucura, não foi criada por mim, foi criada também por Napoleon Hill aí, e algumas pessoas imitam até, mas ela é tão importante, tão interessante, eu vou te dizer como que eu faço e você vai escolher para você como é que você vai fazer, tá? Você vai escolher as personalidades que você irá utilizar para esta mesa. Vamos imaginar o seguinte, eu falei na outra aula que se caso você não tenha contato com essas pessoas, como é então que afinal de contas você vai ter acesso a esse mastermind para te alavancar para o sucesso? Então eu vou te explicar. Com sua imaginação, você é capaz de criar tudo e, mais importante, você é capaz de ter conhecimentos exteriores de personalidades de sucesso, de pessoas que não estão nem próximas a você. Como que eu faço, por exemplo, coincidentemente aqui, ó, eu tenho o Charlie Chaplin tatuado aqui, tá? E eu tenho o Elvis Presley aqui, não sei se dá pra ver lá, ó, o Elvis Presley está aqui. Por que eu tô te mostrando os dois? Eu vou te explicar que isso é muito doido, que eles sempre me influenciaram na vida, desde quando eu aprendi isso, eu comecei a aplicar e funcionou demais. O que você vai imaginar? Eu vou falar quem eu imagino e você vai escolher essas 3 personalidades que você é influenciado. Vamos supor que eu queira criar piadas para o meu show de stand-up. Piadas com setup punch, que é a estratégia da piada no stand-up comedy. Eu quero criar histórias. Eu me sento em algum lugar e eu criei várias piadas e eu imagino que eu estou dialogando com essas 3 personalidades. Eu imagino que eu estou dialogando com o Steve Jobs, com o Charlie Chaplin e com o Elvis Presley. Por que os 3? Porque os 3 abrangem as características que eu não dominava, que eu acabei internalizando muito das suas características. Olha que interessante. Eu vou e crio uma piada, ou eu crio uma música, ou eu crio um roteiro, eu crio um estilo de roupa ali para poder fazer algum show ou apresentação, seja cantando ou seja no stand-up comedy. E o que eu penso quando eu me questiono nessa mesa, nessa pseudo-mesa, nessa mesa de avaliação do eu? Eu imagino o seguinte, eu criei aquela piada e eu coloco na pauta. E a primeira pessoa a avaliar a piada é o seguinte, pô, será que essa piada está realmente engraçada? Será que essa piada está divertida? E o Charlie Chaplin, que é uma personalidade que eu estudei muito sobre ela, ela vai avaliar. Eu imagino o Chaplin andando naquele estilo dele, sabe? Tipo, isso não está tão engraçado. Isso precisa ser um pouco mais corporal. Entende? Eu imagino, caraca, como é que isso pode ser um pouco mais corporal? Depois eu imagino o Elvis opinando. E o Elvis fala, cara, essa piada talvez ficaria mais certa com um balanço, como ela pode ser um pouco mais sexy, um pouco mais envolvente. Como essa piada pode ser mais envolvente, para que ela venda mais a ideia, para que ela seja mais divertida, ela precisa talvez de um charme maior. E por último, como o Steve Jobs emoldaria essa piada, como ela fecharia para que ela tivesse a maior publicidade possível, qual que seria o toque de requinte que o Steve Jobs daria a este produto, no caso, esta piada. Enfim, eu penso isso para tudo. Eu criei algumas músicas, eu componho várias músicas, e te dar um exemplo, eu criei uma música chamada Esqueci Você. E na hora de lançar essa música, com a pessoa que está comprando essa música, eu não sei se ele efetivamente irá comprar essa música, talvez ele tenha comprado e você até venha a ouvir essa música futuramente, mas neste momento eu estou negociando com esse determinado artista, né? E eu sempre me pergunto, como é então que essa música pode ser divertida? Qual é a parte mais sensual para que ela seja mais vendida? E principalmente, como é que eu posso encapsular, qual a estratégia de marketing para essa música? Como o Steve Jobs, se fosse um produtor musical, faria para que esta música tenha a maior quantidade de pessoas consumindo então essa música. Qual que é o conceito que você tem que perceber? Além de as pessoas que influenciam você necessariamente não precisam estar vivas, você aprendeu a usar agora a mesa da influência. É uma mesa da influência em que você pode sentar nessa mesa e mentalmente, imaginativamente, imaginando, você vai colocar mais 3 personalidades, mais 3 grandes personalidades de campos completamente distintos, opinando para você, dando as suas opiniões, as estratégias que elas teriam para você configurar e colocar em prática o seu negócio, o seu objetivo, a sua ação, o seu projeto, o seu canal, a sua empresa, a sua música, a sua piada, enfim. Essa é a estratégia da mesa, legal? Da mesa de influência. Vamos à próxima.